Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Histórias Reais, programa de entrevistas sobre grandes narrativas jornalísticas e documentais. A cada semana a gente recebe aqui o autor ou a autora de algum trabalho de fôlego para conversar sobre processo criativo, desafios do texto e tudo mais que nos interessar. Eu sou o Diogo de Holanda, sou professor de jornalismo da PUC de São Paulo. E eu sou o Fábio Cipriano, também professor de jornalismo da PUC de São Paulo. Hoje nós vamos receber o Camilo Vanucchi, que é jornalista e escritor, autor da biografia Marisa Letícia Lula da Silva e Vala de Perusa, uma biografia além do livro que nós vamos abordar hoje, que é esse aqui. Margarida, Coragem e Esperança. Melhor assim. Que acabou de ser publicado e que conta a história de uma das líderes mais importantes de direitos humanos no Brasil, a Margarida, que está com nada menos que 98 anos, uma história fantástica. Então, bem-vindo, Camilo. Obrigado pelo convite, prazer falar aqui com vocês. Camilo, obrigado você. Queria começar, destacando assim essa personagem maravilhosa, né? 98 anos dedicados aí majoritariamente, enfim, desde a vida adulta, à luta contra violações de direitos humanos, né? Contra as desigualdades, em favor dos oprimidos, num país extremamente violento, machista e desigual como o Brasil, né? Como é que você chegou à Margarida? Como é que ela surgiu na sua vida e você decidiu escrever essa história, que era uma história que precisava ser contada, né? A Margarida surgiu na minha vida antes como nome, como referência, como autora de artigos e com a lembrança, a memória, não minha pessoal, mas histórica, de uma pessoa que foi muito próxima do Dom Paulo, que acabou de completar 100 anos, e que foi presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, e 2 anos e pouco atrás, 2 anos e meio atrás, foi fundada a Comissão Arnes, aqui no Brasil, mas aqui em São Paulo, num evento ali na USP, e ela é presidente emérita dessa comissão. E então surgiu primeiro como um nome, assim, um farol, né? Uma pessoa para a gente se mirar também. E eu acabei conhecendo ela, assim, uma coisa que me dá muito orgulho, inclusive, pessoalmente, ela foi no lançamento de um livro que eu escrevi, a biografia da Marisa Letícia Lula da Silva, ela com 96 na época, uma jovem de 96 na época, foi ao bar onde eu estava lançando, um bar na Vila Madalena, junto com a Maria Vitória Benevides, que é super amiga, assim, e as duas, ela me apresentou e tal, e logo em seguida, o Marco Antônio Barbosa e a Maria Vitória Benevides me procuraram para falar, olha, a gente queria muito, a gente acha que precisava ter a história da Margarida Genevoix contada em livro, o que você acha? E daí eu embarquei nesse projeto que foi, de fato, maravilhoso. Bom, Camilo, você no livro, né, traça essa história da Margarida, que é quase a história do século XX e começo do XXI, né, porque, enfim, é fantástico saber, por exemplo, que ela foi com a família de barco para Europa, quando era jovem, e a família levou o carro junto, porque naquela época não existiam as locadoras de automóvel, então, enfim, eles levaram o carro para poderem circular pela Europa. E você vai atrás de pessoas que conviveram com a Margarida nos anos 40, quando ela viveu em Campinas. Como que você chegou a essas pessoas, né, num tempo tão longínquo aí, de quase 80 anos? É a garimpagem, né, do jornalista, nesse caso, mas eu sempre acho que eu preciso, quando eu estou fazendo uma biografia, eu começo a pensar assim, quem que vai conseguir me ajudar em cada momento dessa biografia? Eu digo que agora eu estou fazendo também de uma outra figura que tem 88 anos, que é o Dom Angélico. E eu fico pensando, se eu estivesse fazendo de alguém de 20, ia ser um pouco mais fácil, mas fazer essas pessoas que têm 80, 90 anos, tem que contar uma parte significativa da história do Brasil junto.
a Margarida mesmo me ajudou, né, com pessoas, assim, quem que conviveu, quem que ainda está vivo, né? Essa é uma frase muito comum ao longo do processo dessa investigação. Quem está vivo? Porque ela mesma diz que as pessoas da faixa etária dela, as amigas e amigos, já foram. As amigas dela hoje são as amigas da idade das filhas, como a Maria Vitória Benevides. E então essa foi essa trajetória, né? E eu acho que tem muito também de pesquisa, né? Por exemplo, Campinas, que você mencionou, ela viveu numa usina da Ródia. E daí você pensa, bom, o que era a Ródia? Que usina que era essa? Atrás de mapa, eu acho que, né, seu trabalho jornalístico, que fica um ano para fazer um livro desse, porque tem que ficar se armando, buscando todos os detalhes aí dessa história. Acho que contar a história de uma biografada como Margarida é contar a história do Brasil nesse período, porque a pessoa também ela é fruto de um tempo e ela incidiu na história do Brasil de uma maneira muito significativa em vários períodos. Camilo, essa questão da idade, né, da sua biografada, né, ela tem esse desafio de realmente você encontrar pessoas que tenham convivido com ela, né, que tenham essa longevidade, enfim. Mas tem também aquele desafio que sempre está colocado da memória, né? A gente sabe que a memória ela é fundamental, né? Ao mesmo tempo ela é traiçoeira, né? Ela é esquiva, ela está sempre permeada pela imaginação também. Como é que você, né, tem até o trabalho da Ecléa Bose sobre a memória de velhos, como é que você, assim, se deparou e lidou com essa questão, né? E a própria Margarida, ela tem situações que você vê que ela hesita, como é que foi? Então, de fato, a história oral, né, tem esse problema, e parte substantiva da apuração desse livro é a história oral, e a memória é traiçoeira, de fato. Eu acho que, eu não vou lembrar agora de episódio, mas teve episódio, sim, de eu voltar na Margarida depois de uma semana e falar, olha, não foi assim, vamos tentar lembrar junto, porque eu vi diferente. Agora, a gente, hoje, com a internet, até ficou mais fácil isso, porque a gente entra em acervos da Folha, do Globo, do Estadão, jornais, tem acervos, você nem precisa ir mais no acervo presencial, porque as coisas estão digitalizadas. Então, o tempo todo tem que pesquisar. E eu sempre procuro ter 2, 3 relatos que digam a mesma coisa antes de aceitar aquilo como um relato. Em última instância, boto como travessão, né? 2 pontos, a pessoa está dizendo isso para falar, olha, é assim que ela lembra da coisa, quando eu não consigo ter um outro documento, digamos assim, comprovando. E eu deixo de fora muitas coisas também. Tem muitas histórias saborosas, mas que fala isso provavelmente não para em pé, não deve ter sido isso, não está fazendo sentido, e daí acaba, no processo de escrita, de edição, acaba tirando. Agora, você também fez, até onde a gente entende, né, a maior parte do livro durante a pandemia. Então, quer dizer, como é pesquisar uma história, como a da Margarida, né, que boa parte dela aconteceu fora do tempo da internet, então, você até falou agora da importância dos acervos digitalizados dos jornais, né, então imagino que isso tenha ajudado, mas muita coisa da vida dela não está lá na internet, possivelmente, né? Então, enfim, da questão presencial. E outra também de como foi lidar com fazer tudo por essas telas, né? Como a gente está lidando agora nesse momento com o programa. Mas a Margarida eu visitei. Eu entrevistei várias outras pessoas no remoto, com os aplicativos aqui, as plataformas de videoconferência, mas a Margarida, eu frequentei a casa dela nesse período mesmo de pandemia, a gente foi tomando todos os cuidados, os protocolos, e ela tem um acervo gigante, ela tem muitos recortes, muitas fotografias, então assim, só depois a gente ouvir todas as histórias, eu devo ter feito, a gente tentava fazer toda semana de eu ir lá, chegou a marcar, assim, era toda terça-feira, 14h até às 5, sabe? Para ter uma rotina e aprofundando os temas e ganhando confiança também, para poder as histórias fluírem com as coisas que as pessoas, que ela poderia ter vergonha de ter feito, sabe? Coisas que não são quando você veste aquela
camisa de orador, agora eu estou dando uma entrevista. Você põe vários filtros, né? Geralmente, muitas pessoas fazem isso e é meio que natural, é um recurso, né? E daí, quando você começa a conviver muito com a pessoa, e às vezes sem gravador, ou deixando o gravador ligado lá, batendo papo, muita coisa legal vem que não era do primeiro momento. E daí, com ela, a gente só na parte de fotografias, eu devo ter ficado uns 2, 3 meses só mergulhado ali. Eu chegava com ela, ó, que álbum é esse? Quando que é essa foto? Quem que tá nessa imagem? É um pouco desse garimpo também da memória. Bacana. Camilo, fala um pouquinho sobre a narrativa. Você começa o livro com uma cena ali no Pará, né, em que a Margarida ela se coloca ali na frente de um grupo de garimpeiros, de lavradores, né, que tinha sido, semanas antes, agredido e, enfim, alvo de um massacre, né, policial, né, e poderia sofrer outra violência semelhante. E ela, com muita coragem ali, toma ali a dianteira daquele grupo, né, diante de fuzis, etc., né, e evita, né, um novo massacre. Por que você escolheu começar com esta cena em particular, Camilo? É uma vida cheia de cenas interessantes. Queria que você falasse sobre a escolha desse começo, que é algo sempre tão assim difícil, né? Escolher o começo. Espero que você tenha gostado do começo. Muito. O que eu ia comentar, assim, eu sempre tento começar com uma imagem impactante e que ela tente ser uma síntese de quem que é a pessoa da história que a gente vai ler e ouvir. A sensação que eu tenho com esse episódio que você está contando é porque ela é muito a postura da Margarida em vários momentos da vida dela. Porque ela está num local muito pobre, periférico, longe das câmeras de televisão, onde você não tem uma vigilância efetiva sobre essas questões de segurança e da brutalidade policial, que é esse caso, né? E ela é uma pessoa de classe média alta, bem vestida, branca, mulher, já adulta, né? Indo para segunda, para terceira idade, digamos assim, e braço direito do Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, quando ela chega lá e agarra, dá os braços dados com aquelas mulheres do povo, mulheres de garimpeiros, mulheres das pessoas que estavam naquela situação de vulnerabilidade, aquilo é meio que um escudo, porque o policial militar que está ali para o confronto, pronto para atirar, como tinha feito meses antes, ele já fala, opa, mas será que eu posso atirar? Quem que é essa mulher? De São Paulo, dessa classe média alta, intelectual, não sei o quê, que é um nome presente no noticiário, já era presidente da Comissão de Justiça e Paz, e na minha sensação, ao longo do livro, eu tento mostrar isso, assim, como é que essa é uma escolha que muitas pessoas hoje poderiam fazer, de sair do seu conforto, de aproveitar as condições que tem de visibilidade, de acesso aos meios de comunicação, ao poder, para estar ao lado de quem precisa. E finalmente, eu acho que esse momento foi emblemático e significativo, porque Margarida disse que ela ficou com medo. Só que ela foi dizer isso 30 anos depois. E é o único momento da vida dela em que ela fala, nesse momento eu tive medo. Então, eu achei isso bonito assim também, porque como é que ela enfrenta, como é que ela sai de lá dizendo que, não, eu estou aqui para isso, o meu trabalho é esse, não sei o quê, mas como é que aquilo, ela achou que naquele momento podia dar ruim, né? Podia dar ruim. Sim. Você falou, Camilo, da presença, né, dela como um braço direito do Dom Paulo, e você já tinha citado ele antes, né, do centenário dele, que está sendo comemorado agora esses dias, e eu acho que o livro, ele, de fato, aponta muito para essa igreja que o Dom Paulo liderou aqui na cidade de São Paulo, e que tinha na teologia da libertação uma marca muito importante de compromisso com os pobres, né, de compromisso com os periféricos, de transformação da realidade.
E eu tive o privilégio de estar com a Margarida agora recentemente, e ela falou que ficou muito feliz da maneira que você retrata a teologia da libertação no seu livro. Você teve que fazer uma pesquisa, imagino, sobre isso, né? Porque a teologia da libertação depois ela foi muito perseguida pelos papas, tanto João Paulo II como o que veio logo após a ele, do Ratzinger. E eu acho que essa o livro retrata muito essa igreja que se transformou muito. Queria saber um pouco dessa pesquisa que você fez em torno da igreja. Eu pesquisei, falei com algumas outras pessoas, li algumas coisas, né? Falei com o Frei Beto, não vou lembrar agora, mas falei com algumas pessoas desse momento. Eu já tinha pesquisado um pouco, porque, curiosamente, assim, tanto no livro sobre a Marisa Letícia, quanto no livro da Vala de Perus, essas coisas aparecem. Quando o Lula é preso em 80, o Frei Beto está na casa dele, pela Pastoral Operária de Santo André, e o Dom Paulo tem uma função ali, um papel no dia que ele é preso, ele sai anunciando 7 horas da manhã na rádio que o Lula tinha sido preso, como uma forma de evitar que ele pudesse desaparecer, por exemplo, como aconteceu poucos anos antes. Vala de Perus também, quando tem a abertura da Vala de Perus em 1990, Dom Paulo com Dom Angélico fazem a missa de finados daquele ano de 90, em novembro, na vala, ao pé da vala, denunciando aquela barbaridade. No livro da Margarida, eu não vou saber em detalhes como é que... Eu até fico feliz de você ter contado que ela gostou de como é que eu sintetizei esse conceito, que eu não lembro muito bem como é que foi, para ser sincero com você agora. Mas é isso, assim, de contar essa trajetória. Você teve, nos anos 60, o Concílio Vaticano II, que pegou muito forte, assim, deu muito destaque à opção preferencial pelos pobres. E essa construção foi assumida pela Igreja de Dom Paulo aqui e por outras igrejas. Dom Helder Câmara, em Recife, Olinda, Dom Pedro Casaldáliga, lá na região do Araguaia, que a gente estava falando agora mesmo. E na América Latina, nos países hispânicos, digamos assim, de colonização hispânica, teve configuraram da teologia da libertação com esse nome e com essa sistematização. Mas essa coisa de você chegar perto do pobre, de você ir... A igreja não é o palácio, a igreja são as comunidades. Então, toda uma coisa naquele período dos anos 60 e 70, você tem esse desmonte das missas em latim e substituição pelas línguas pátrias e pelo linguajar popular e as canções que tocam nas missas, que são as canções que o povo daquele local entende, tem a ver com a vida. É um pouco Paulo Freire, sabe? Fazendo uma comparação. Essa educação emancipatória que parte do princípio dos elementos daquela comunidade, daquela profissão, daquele lugar em que está inserido, como é que a igreja vai fazer enculturar esses elementos. E a Igreja de Dom Paulo e a Comissão de Justiça e Paz e Margarida também, eles absorvem muito isso. E eles são, apesar de que o Dom Paulo também ele não fala que eu sou da teologia da libertação, mas tem um respeito, ele absorve muito daquele conhecimento que talvez o Leonardo Boff tenha sido naquele momento o maior, o principal formulador, e depois o Frei Beto fez várias obras sobre esse tema, mas o Leonardo Boff chegou a ser silenciado pelo Vaticano, com João Paulo II, quando o Ratzinger, que você mencionou, eu esqueci o nome também que dá, mas ele era um cardeal lá em Roma que cuidava dessas coisas, assim, da disciplina da igreja, dos dogmas, e deu lá um cala-boca no Boff naquela época. Vocês sabem aqui, me permitindo um parênteses, eu tenho um livro de receitas do Vaticano, e um dos pratos assim mais, digamos, substanciosos que eu comi foi a carbonara ao gosto dos irmãos Ratzinger. Ali era uma coisa assim que realmente mostra uma faceta pouco conhecida. Camilo, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas dessas lutas, né, que foram assim constantes,
da Margarida, né, árduas, né, foram lutas que não avançam, frentes em que não houve, né, os avanços esperados. Né? A democracia brasileira tem sofrido retrocessos muito grandes, os direitos humanos igualmente. Né? Como é que a Margarida, diante disso, olha para o passado, para esse passado de tantas lutas? Né? E para o presente também. Né? Isso que eu ia falar, ela olha para o presente com uma indignação tremenda, ela está muito lúcida e atuante, ela participa de lives, participa de gravações e por ser presidente emérita da Comissão Arnes, ela tem publicado artigos em parceria e tudo isso. Ela tem essa percepção clara de retrocessos, de coisas que não alcançaram o que deveriam alcançar, assim, de não terem ido tão longe como precisariam ir. Ela tem uma percepção muito clara hoje de temas que não eram tão evidentes naquele momento, como o racismo, o machismo, né? Essa situação não que não existiam, claro que existiam, mas que não foram, por ela, pelo grupo, pela igreja, tão destacados naquele período dos anos 80 e 70, em que a gente que foi o cerne ali da atividade dela como militante. E ela chega a esse governo atual que a gente tem com uma percepção de retrocesso gigante, assim, e com uma sensação de que é preciso continuar. E por isso que eu acho que a gente tentou trabalhar muito, eu junto com ela nas conversas, e eu depois na escrita do livro, com essa ideia de que, primeiro, a Margarida não acabou. Uhum. A luta da Margarida não é uma luta que foi resolvida, que ela é bem sucedida no sentido de que liquidou uma fatura. Não liquidou a fatura, e ela também não descansa, é uma meta dela, uma missão de vida dela continuar. E esse clamor, digamos, de que as pessoas, assim, se ela com 98 anos não parou, o que a gente está fazendo sem fazer nada? Reclamando da vida e sem poder tomar atitudes e fazer uma construção. Passa muito pelo conceito que ela foi muito defensora, a maior de todas, na minha opinião, da educação nos direitos humanos, ou da educação para os direitos humanos. Uma formulação muito forte dos anos 90, que nos anos 2000 virou um plano nacional no governo Lula, mas que depois também, digamos que ele existe de uma maneira muito protocolar hoje, porque nos últimos anos não teve nenhum avanço, nos últimos 5, 6 anos, não é um tema que tem sido abordado, a não ser pelas brechas, mas que é essa construção retórica, simbólica, do que fazer, de como tratar a história do Brasil, dos conceitos, de como as pessoas podem também ter essa atitude emancipatória. Acho que o título do livro, que é Margarida, Coragem e Esperança, ele também deve refletir um futuro, sabe assim? Refletir não, deve mirar uma luz ali, jogar um farol para esse futuro, porque como você falou, tem muita coisa para a gente fazer ainda. Uhum. Agora, Camilo, você se especializou em biografias, né? E mesmo quando você trata de um tema que é um tema social, como a da Vala de Perus, você coloca o nome do livro como Vala de Perus, uma biografia. Queria que você falasse um pouco desse gênero, na verdade, na literatura, né? Porque, de fato, é uma forma muito legal da gente entrar em certos universos, como o da Margarida e dos direitos humanos, por exemplo, através do testemunho de uma figura, eu acho que tem um caráter super feminista também, aí nesse perfil da própria igreja, Dom Paulo se cercar de mulheres, como a Margarida, como a Nadir Kfouri, que foi reitora da PUC, né, e indicada pelo cardeal, então também mostra, mas as biografias, elas tratam de questões históricas, mas também sociais. Queria que você falasse, então, para terminar aqui, que eu acho que a gente já está encaminhando para o final do programa. Eu acho que a gente tem uma história que ela foi muito construída nessa base dos heróis, dos oficiais, digamos assim. Bom, isso não é novo, né? Brecht já reclamava disso, mas tem uma construção de pessoas que têm sido invisibilizadas, ou não têm elas não
ficaram, não permaneceram. A própria Margarida usa uma expressão que é dos heróis esquecidos e dos heróis anônimos. Pessoas que tiveram algum papel e que as pessoas não sabem mais quem foi, e algumas que nunca chegaram a ser conhecidas, apesar de uma obra significativa. Eu tento aproveitar essas pessoas, mostrar quem são, e esses episódios que são fundamentais para contar a história do Brasil, a história da justiça, dos direitos humanos. Eu acho que a gente briga muito quando a gente vai debater memória e verdade. Fala-se dessa coisa dos arquivos da ditadura, que tem que ser abertos, e que eu concordo, e também fui membro da Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo, e relator, mas eu acho o seguinte, que enquanto a gente não tem os arquivos sendo abertos, a gente vai ter que colher as histórias por história oral, por entrevistas, por depoimentos, por pesquisas, e perpetrar livros, filmes, peças, biografias, livros, reportagens que vão contar essa história. Acho que isso é uma coisa importante para a gente saber de onde que a gente vem, para onde que a gente vai. Camilo, uma última perguntinha. Eu estou vendo uma biblioteca muito bonita atrás de você, Notícias do Planalto, Marighella, vários livros interessantes. Me lembrei de uma sessão de um programa de literatura da BBC que se chamava O Livro que eu Nunca Emprestaria, de tanto que eu amo ele. Qual é para você esse livro que você, desses tantos aí, não emprestaria, Camilo? Puta, cara, eu não tenho esse apego. Eu acho que eu não me emprestaria obras únicas, não sei, deve ter algumas. Eu tenho um livro aqui, por exemplo, que foram feitos, acho que 50 ou 100 exemplares para distribuição, que é a história da vida da mãe do Lula, da dona Lindu. E é uma personagem que eu ainda penso um dia em escrever a história dela. E isso aqui é uma história que não foi comercializado e não teve. Foi feito uma coisa, sabe, muito pessoal, para dar de presente, assim. E eu consegui um exemplar desses daí. Acho que eu não emprestaria, mas tem aqui o relatório completo da Comissão da Verdade, por exemplo, que são 6 ou 7 volumes. Não sei se eu daria também, porque não sei se seria fácil conseguir de novo agora. Mas o resto... Bom saber. Acho que o resto pode... Se eu não puder emprestar, pode vir aqui que eu recebo de máscara e janelas abertas, pode pesquisar. Beleza, olha, brigadão, hein? Obrigado, Camilo, foi ótimo conversar sobre o livro da Margarida, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a vocês, gente. Grande abraço, Camilo. Tchau, tchau.